Eu queria aproveitar, já queria chamar aqui nossos convidados e queria dizer que é uma honra estar recebendo ela aqui hoje, porque foi um grande presente, né, que a nossa doutora Helena Teodoro mandou para a gente lá do Rio e fez o convite para ela, e a gente queria chamar ela aqui. É a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, mestre em Direito da UFRJ, integrava a diretoria do Instituto Alcides, faz parte da coordenação da pós-graduação de Relações Étnico-Raciais e Gênero pela UERJ, foi assessora jurídica da parlamentar por 4 anos na UFRJ Municipal e Estadual, Marielle Franco. Atuou como advogada em organizações da sociedade civil como a IDDH e as Redes da Maré. Integra o Conselho Político da organização Mulheres Negras Decidem. Por favor, queria uma salva de palmas para ela, Roberta Eugênio. Queria chamar aqui também a Maura Lúcia, a técnica em enfermagem, presidente da Rede Brasil Mulher, membro do MNU, sócia fundadora da Confederação de Negros do Brasil, conselheira de saúde docente do ensino superior e gestora em urgências clínicas. Uma salva de palmas para Maura. Queria convidar também a Maíra de Deus Brito, jornalista e doutora em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília, UNB, professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, autora do livro Não, Ele Não Está. Bem-vinda, Maíra. Uma salva de palmas para a Maíra. Queria convidar também aqui o Andrei Lemos, tecnologista em gestão de políticas públicas, mestre em políticas públicas pela Fiocruz e fundador da UNA LGBT Brasil. E uma salva de palmas para o Andrei. Queria convidar nosso diretor, Alex Miranda. Cadê o Alex? Nosso diretor, Alex Miranda, uma salva de palmas para o nosso diretor, nosso autor, nosso idealizador desse trabalho. Eu vou passar o microfone aqui para cada um falar um pouquinho e a gente vai abrir também para a plateia para perguntas, tá bom? O Alex Miranda, gente. A gente tem umas cadeirinhas a mais aqui que os atores já vão subir também. Então, e aí queria passar a primeira palavra para a gente fazer aqui para a Roberta. Obrigado, Roberta, pela presença. Honra ter você aqui hoje. Obrigada, bom dia, Bruno. Bom dia a todas e todos presentes. Quero começar parabenizando o Alex, mas também ao Bruno e a toda a equipe de produção do espetáculo. Ele realmente é emocionante. Bem, acho que desse lugar que eu falo, curiosamente passei o espetáculo todo, né? Acho que não curiosamente, emocionada, mas é muito bom ver que esse espetáculo, né, foi parte de desse edital da Lei de Incentivo e que nós voltamos a produzir e a incentivar a arte negra no Brasil. Ao longo do espetáculo, pessoal, eu vou ser muito breve porque eu sei que tem muita gente para falar e eu também quero ouvir. Eu pensava sobre o teatro experimental do negro, sobre como é através da arte que nós resistimos até aqui. Eu não sei se muitos daqui refletem, né, sobre como através de uma história de tanta violência, de tantas desigualdades, de tanta permanência dessa violência, apesar disso tudo, a história negra ela é vitoriosa, né, porque o que tentaram fazer com o nosso povo, né, com a população negra no Brasil,
não deu certo. E não deu certo porque, através da cultura, através do aquilombamento, que acontece também, né, em espaços como esse, nós seguimos mantendo a memória viva, a memória desse legado, a memória desses ancestrais, a memória da história da Rainha de Sabá, do Zumbi dos Palmares e de tantos outros. Então, eu quero muito agradecer a vocês que seguem através da arte, mantendo e trazendo a força que a gente precisa para conquistar e estruturar novos horizontes de igualdade no país. Eu estou realmente muito emocionada. Minha filha ficou o tempo todo muito feliz aqui e acho que a gente vai, através do simbólico, né, que a gente consegue quebrar efetivamente as estruturas do racismo. O racismo, ele é um crime perfeito porque ele vai minando as nossas capacidades de imaginar outros horizontes. E através da arte vocês acabaram de quebrar mais uma dessas barreiras. Então, parabéns, Alex, parabéns, Bruno. Quero parabenizar a todos e, enfim, ouvir aqui. Muito obrigada. Passar a palavra para Maura. Oi, agora sim. Eu estou extremamente emocionada. Durante toda a apresentação eu vi os olhos da minha filha brilhar e às vezes as lágrimas rolaram. Mas como profissional de saúde a gente não pode fugir de uma reflexão que diz muito fundo a gente. Nesse final de ano, o Natal foi bem diferente. Nós tivemos algumas perdas e a gente conseguiu, ministra, secretária, pensar e refletir. E isso hoje me reforçou o pensamento. Nós, homens e mulheres negras desse país, nós não temos a oportunidade de viver essa ancestralidade. Porque a gente não tem nossos ancestrais presentes. Nós somos a população que mais morre nesse país. E aí nos natais, nas festas, a gente não tem aquele avô, não tem aquela avó. Eu nunca tive aquela conversa com meus avós, né? E a gente precisa de uma política pública de saúde para que os nossos negros e negras que envelheçam. E a longevidade, que o Sistema Único hoje de Saúde, ele oferta a quase toda a população brasileira que ela alcance os nossos avós, porque a minha neta não tem bisa. Eu não conheci minha bisavó, porque minha mãe morreu com quase 60 anos com doenças crônicas. E a gente sabe que a atenção à saúde da população negra, ela ainda não saiu do papel. Deixando as queixas, eu quero dizer que a sua peça é maravilhosa. Nossa, eu fiquei emocionada. Eu voltei ao passado, porque minha mãe, eu só tinha contato com as nossas histórias quando minha mãe é uma mulher negra, lavadeira, muito simples, morava na periferia do Gama. E aí no sábado, quando minha mãe tinha tarde, tempo para descansar, ela me colocava entre as pernas para trançar meu cabelo. E aí eu sabia das histórias da minha avó, das minhas tias, porque minha mãe veio do Rio de Janeiro com meu pai construir em Brasília. Meu pai abandonou minha mãe e a gente ficou sendo criada por uma mulher solo, com 6 filhos, então ela nunca voltou ao Rio de Janeiro com a gente. Então eu nunca conheci meus parentes, eu fui descendente. Então é muito importante esse empoderamento. A ancestralidade, ela permeia o passado, ela traz você ao passado, reafirma seu presente e planeja seu futuro. Ser uma mulher negra brasileira, principalmente mulher negra brasileira, é importante demais a gente saber de onde a gente vem. Isso aqui é um templo, porque, na verdade, todas as nossas histórias são contadas em fundo de quintal. Raramente a gente vê histórias de populações negras, história que liga a ancestralidade contada em espaços nobres. Então, parabéns ao Banco do Brasil, parabéns ao Ministério da Igualdade Racial por trazer a gente para o tapete vermelho, os holofotes de excelência, e seu trabalho é magnífico. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou passar a fala agora para Maíra de Deus Brito.
Olá, gente. Bom dia a todas, a todos e a todos. Quero agradecer, primeiramente, né? Agradecer o convite de estar aqui, agradecer o convite para assistir o espetáculo belíssimo, agradecer o convite para estar aqui nessa mesa, nessa conversa tão bonita aqui, com tanta gente inspiradora. Dizer que, enquanto estava rolando a peça, eu falei, não, deixa eu olhar rapidinho aqui o programa, né? E eu fiquei muito feliz de ver, né, assim, tantos nomes, porque eu, gente, além de professora, sou jornalista, trabalho com cultura, sei lá, há 15 anos, então eu sou aquela pessoa que realmente olha o programa, quero saber todo mundo que está envolvido, todo mundo está envolvida, e eu fiquei muito feliz de ver tanta gente negra nesse projeto tão bonito, tão forte, tão potente. E também pensando nessa minha atuação enquanto professora, eu dou aula para adulto, né? E eu fiquei pensando sobre a importância de, desde sempre, a gente trazer todas as conversas que aconteceram aqui no palco para a sala de aula, porque quando chegar, né, para mim, que dou aula para adultos, vai ser muito mais fácil. Porque é isso, né? Eu, dando aula para graduação, eu vejo como que ainda é difícil que as pessoas compreendam certas narrativas, outras formas de ver o mundo. Por exemplo, eu me emocionei muito aqui, impossível não se emocionar, né, gente? Eu me emocionei muito aqui ao ver, né, essa mulher representando Oxum, com as cores de Oxum, o Abebé, e todo esse discurso sobre a importância da gente conseguir ver beleza. E aí é muito legal, né, que quando a gente vai começando a entender um pouco mais essa outra forma de ver o mundo, a gente vai entendendo, por exemplo, que a gente não está falando aqui de religião, a gente está falando de uma forma de se colocar no mundo. É isso, Oxum não é só a orixá da beleza, é a orixá da beleza, por quê? Porque a verdade contém beleza. Então é a orixá da verdade também. Então quando a gente é honesta com a gente mesmo, a gente está, por exemplo, evocando Oxum. Então esses são alguns jogos que nem sempre a gente consegue entender, sobretudo, claro, não é óbvio. Pessoas que não são de religião de matriz africana, mas mesmo não sendo, quando a gente começa a ter curiosidade de percorrer outros caminhos, porque eu acho isso muito importante. Então, tá aqui hoje, ter tido essa chance de abrir aqui um pouquinho mais, né? Ter essa chance de poder ver tantas crianças, né? E crianças tão diversas, assim, ter um público tão diferente, isso é muito bacana, a gente só ganha com isso. Então, eu como professora, como uma pessoa que está pensando na educação, uma pessoa que está pensando na pluralidade, na diversidade, eu dou aula justamente de direitos humanos, que a gente sabe que até hoje, né, apesar dos novos ventos que chegaram aí, ainda não é fácil falar de direitos humanos em sala de aula, né, porque as pessoas sempre acham que a gente está aí levantando alguma bandeira específica, sendo que, na verdade, a gente só está levantando a bandeira da igualdade, da diversidade, de como que é importante que a gente consiga entender o quê? Que a gente tem que conseguir estar nos mesmos lugares, mesmo tendo trajetórias, opiniões, enfim, lugares diferentes, né? Que é isso, essa diferença não precisa apartar a gente, que é uma coisa que muita gente ainda está insistindo. Então, quando eu vejo um público tão diverso, vendo esse tipo de narrativa, que não é fácil ainda encontrar, nas artes ainda é um pouco mais fácil, mas na educação ainda não é tão fácil assim, por mais que a gente esteja brigando por isso já tem algum tempinho, me dá alegria, ainda mais agora janeiro, né, gente? Começo de ano novo, vida nova, então é inevitável a gente começar o ano com um pouco mais de esperança. Então eu confesso que eu estou começando esse janeiro com muita esperança, olhando para esse espetáculo, pensando assim, que existe muito trabalho a ser feito, mas que tem muita gente como vocês fazendo um trabalho essencial e dando força para que a gente vai continuar, a gente não vai desistir, tem muita coisa importante a ser dita. Obrigada. Eu ia passar a palavra agora para o Andrei Lemos. Gente, boa tarde a todas, todos e todes. Eu queria, primeiro, assim, dizer para o Alex Miranda que o texto dele é absurdamente feliz e assertivo. Hoje eu estava lendo um texto de uma colega nossa, da Valesca, né, que saiu hoje no Correio Brasiliense, que ela falava sobre, né, o ano de 2023 e como tem sido importante cada vez mais mulheres negras escreverem
E mesmo assim, diante das homenagens e dos reconhecimentos e da valorização, ela segue enfrentando, né, toda a estrutura racista. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, absolutamente emocionado com o texto e com a plateia cheia. Eu sou André Lemos, eu sou sergipano de nascimento, vim de um bairro onde a maioria era preto e pardo, sou historiador de formação, sou filho de Obaluaê, né, o rei da terra, sou Ogã de Oxum e de Oxóssi, e sempre fico pensando de como para mim foi difícil só ter descoberto sobre a minha ancestralidade com mais de 25 anos de idade. Fico pensando quão diferente teria sido a minha infância se eu tivesse muito mais informação sobre a história do meu povo que nos trouxe até aqui. Teria sido muito mais diferente a minha trajetória se eu tivesse entendido desde cedo que é muito mais importante o legado do que a herança material. Seria muito mais interessante a minha caminhada se eu desde sempre tivesse percebido a importância dessa cosmovisão africana, essa outra forma de olhar, de abordar e de interagir com o mundo. Eu ontem gravei um posicionamento no Instagram falando sobre o que está me incomodando demais, que é esse crescimento absurdo do feminicídio no Brasil. E eu estava lembrando do livro da Bell Hooks, A Gente é da Hora, que ela diz que é possível criar outras masculinidades. Então, a educação, eu não tenho dúvida da importância da educação como ferramenta de emancipação, de construir uma outra sociedade. Mas a arte, ela empodera. A arte, ela comunica. Ela traz nas suas diferentes formas de linguagem a beleza, a estética, os significados, mas sobretudo o sentimento de identidade e de pertencimento, que com certeza, a partir do que foi a experiência do teatro negro experimental, né, o grande sonho do Abdias do Nascimento, que recentemente se tornou herói brasileiro, luta do movimento social negro, fruto dessa luta do movimento social negro, assim como a política de saúde da população negra, que é fruto também da luta dos nossos movimentos sociais negros. E a gente olha que essa peça aqui, Alex, e todo o elenco, é o sonho de Abdias. É o sonho de Abdias, né? É a gente fazer com que a plateia perceba que o passado está conectado com o futuro no presente. Isso é ancestralidade. É fazer com que as nossas crianças sejam respeitadas e os nossos idosos sejam valorizados. E a gente entenda que tempo, ele não está ao nosso serviço. Nós é que estamos ao serviço dele, né? Na cosmovisão iorubana, tempo é orixá, é divindade, é sagrado. E a gente precisa estar apto para esperá-lo, para acolhê-lo, né? E para da melhor forma interagir com ele. Então, Maqueda, né, essa rainha de Sabá, eu fico desejando que as minhas sobrinhas, que todas as crianças desse Brasil, mas não só as crianças, porque as crianças, sem sombra de dúvida, é o nosso futuro. Mas toda a nossa sociedade precisa assistir esse musical. Porque é um musical que não traz só o Ijexá. É um musical que traz o shot, o baião, né? Que traz o rap, né? Que traz a poesia cantada, um cordel negro, ou seja, uma série de instrumentos que faz parte do legado do nosso povo e que a gente ainda hoje tem dificuldade de reconhecer como contribuição da história e da cultura africana em diáspora, no nosso caso afro-brasileira. Então eu estou muito feliz com esse convite, com essa oportunidade
de saber que essa peça vai ficar aqui até 4 de fevereiro. Vamos fazer propaganda, vamos fortalecer esse quilombo, fazer com que mais gente venha ver e aprenda com essa história. Sobretudo a pensar que é esse empoderamento feminino, é esse empoderamento infantil que vai de fato possibilitar que a gente construa uma sociedade com menos injustiças e com muito mais igualdade de oportunidades. Muito obrigado a todas e todos vocês, porque a peça realmente é um encantamento, é uma revolução, e a gente sai daqui cheio de energia para poder continuar na nossa luta. Obrigado, Andrei. Eu queria passar a palavra para o diretor, o Alex, e aí depois a gente abrir perguntas para todos da mesa, para a plateia, tá bom? Aí a gente vai pedir só para levantar a mão, que aí a gente já vai direcionando o microfone. Olá, bom dia a todas, todos e todos. Obrigado a todos e todos os presentes aqui em cima. Como foi dito, meu nome é Alex Miranda, sou o autor e diretor do espetáculo, mas eu gostaria de usar a minha palavra para poder fazer um gesto que é inevitável, chamar para o palco a minha assistente, que é o meu braço direito, a Fernanda Dias, e ceder o lugar também para ela no canal. Uma salva de palmas, por favor. Não, eu vou fazer isso que para mim também é um gesto simbólico. Como foi falado aqui, nós somos frutos de símbolos. Deixa eu só contextualizar. Eu sou baiano, mas por conta de morar fora do país tenho esse sotaque num não lugar, que já é o meu lugar agora. Esse movimento também feito pensando muito no que o próprio espetáculo trabalha, é esse movimento de passar esse bastão, porque esse bastão nunca foi desse patriarcado. Esse bastão sempre foi feminino. O patriarcado, em alguns momentos, se apropriou disso, mas esses novos homens, que também têm essa essência do feminino trabalhada e está nessa construção, têm que assumir que há mulheres que vão chegar, há essência femininas que vão chegar tanto do presente quanto do passado, esses legados que precisam ser reverenciados, tanto nas personagens quanto as personas que aqui estão. E é por isso que eu passo agora a palavra e agradeço a presença de todas e todos vocês aqui. Me pegou de surpresa. Bom dia para todo mundo aqui presente, todas as pessoas presentes aqui na casa. Eu me chamo Fernanda Dias e nesse projeto incrível, nessa história que a gente está contando, eu estou atuando como assistente de direção do Alex. E para mim é uma honra, é uma felicidade participar desse trabalho, porque já há muito tempo, quando a gente começa a tomar consciência dos nossos legados, né, muito mais que das nossas heranças, eu passei a entender perfeitamente que buscar criar narrativas estéticas, narrativas pedagógicas e que tenham como viés essas matrizes, essas estéticas, essas afroperspectivas de enxergar as situações que o nosso mundo nos apresenta, para mim é o que rege, né? Nesse momento eu estou doutorando na UERJ, no Rio de Janeiro, e eu falo sobre dança e teatro na universidade. E eu não consigo e também não quero, eu escolhi tratar de trabalhos artísticos e pedagógicos que eu crio ou que eu sou convidada a contribuir de alguma forma, tendo esse olhar, tendo esse viés, porque eu acredito que ainda é muito ínfima a participação negra no palco de teatro no nosso Brasil, seja apresentando espetáculos de teatro ou de dança. Então, cada trabalho que chega num palco, ou até mesmo, não só em palco oficial, né, como aqui no teatro, mas em também espaços de apresentações de espaços alternativos, é mais um movimento, é mais uma proposta de resistência que a gente vai deixando para nossas crianças, para a valorização da nossa sociedade,
que foi e é construída, assentada nas matrizes negras africanas de diáspora que chegaram aqui no nosso país. Então, fazer parte desse trabalho, junto desse profissional e de todos os profissionais que aqui estão inseridos, para mim é uma felicidade. É isso. Obrigada. Perguntas? Bom dia a todos, todas e todos. Sou Nayara, eu sou baiana. Eu vou fazer uma autodescrição, embora não tenha, acredito que é uma pessoa com deficiência visual, mas como mulher com deficiência, eu preciso estar zelando por essa prática inclusiva. Então, sou uma mulher parda, tô sentada, tô de cabelo solto, tô de casaco cinza e um macacão meio florido, com as cores predominantes mais azul marinho, meio um verde cana. Tô de sapato, acho que meio branco, meio de crochê. E tô aqui também para falar, ouvir todas, Roberta, Maura, Alex, sua peça maravilhosa, Maíra, não lembro o nome, André, todo o elenco, honro toda essa ancestralidade, toda essa cultura afro. Eu acho que isso aqui é uma representatividade, um recorte que nos leva a refletir de diversas formas. Não sou uma mulher negra, mas também não me considero uma mulher branca, e eu me fico nesse não lugar entre ser parda e dizer o que é que eu sou. Eu acho que isso é algo que é muito para poder ouvir muitos sociólogas, antropólogas, cientistas das ciências sociais, e me entendendo, na verdade, como pessoa, e hoje como uma mulher com deficiência, uma deficiência que eu adquiri ao longo da minha vida, e eu pertenço a um coletivo que ele recorta todos os coletivos humanos. E esse não lugar que eu vejo muito, do lugar que a gente fala das opressões, eu vejo que a pessoa com deficiência, ela não é vista em nenhum espaço. A gente vê um intérprete de Libras, mas a gente não vê no público, e eu sinto falta de ver mais pessoas do meu coletivo aqui, que essas pessoas sejam mulheres, pretas, homens, LGBTs, indígenas, pessoas de outras classes sociais, de diversas idades, de diversas regionalidades, porque eu acho que, na verdade, a gente vem pautando sobre isso, sobre a diversidade. E como nós vivemos num país em que a maioria é preta, acho que a pauta do racismo ele sempre vai ser relevante, porque a gente vem de um sistema, de um crime perfeito, como Roberta falou, e eu acho que esse crime perfeito é o crime em que você discrimina e apaga a diversidade, né? E claro que a gente não dá para competir dores, porque isso eu acho que a gente acaba as subjetividades, mas a gente olhar a especificidade de cada ser e a interseccionalidade, que eu acho que é esse conceito que muito vem sendo difundido, e a gente vai ter pensadoras brasileiras, americanas, afros, em que vão estar falando sobre essa interseccionalidade, porque nós não somos só homem ou mulher, nem preto, nem branco, e nós somos constituídos por diversas características humanas. E dentro do lugar em que eu pertenço, como mulher com deficiência, a reflexão que fica é que, assim como eu quero ser vista como mulher e como todos os meus pares também querem ser vistos como pessoas, eu quero ser vista como pessoa, a gente parte do pensamento de que a deficiência é uma característica, assim como a cor da pele, assim como o cabelo, assim como todas as nossas características que nos compõem como sujeitos. E seria muito, muito bom, Alex, eu acho que para a comunidade negra, quando a gente fala sobre essa identidade e representatividade, e aí isso aqui não é nenhuma crítica, mas é um reforço, porque eu acho que esse olhar vem a partir da escuta, vem a partir das trocas, que a gente possa trazer atores negras e negros com deficiência e trazer nessa pauta também para trazer, quem sabe, uma atriz surda, já que temos um intérprete, ou uma atriz cega, por que não? Né? Ou, enfim, e a gente ter essa inclusão, porque a inclusão nada mais é do que nós podemos estar em qualquer lugar, sejamos pretos,
ou não, brancas ou indígenas ou LGBTs, mas que nós possamos, né, ocupar esses espaços. E claro, eu acho que a pauta aqui é a pauta racial e é super relevante e para mim é a coerência. Se a peça é racial, que seja de elenco negro e negra e belos, e trazendo os diálogos muito construtivos, trazendo uma educação popular. Eu acho que é sobre isso, uma educação social, e que a gente possa estar olhando também por esse recorte de ser humano e trazendo a pessoa com deficiência para esse lugar também de autonomia, de empoderamento, de potencialidade, de oportunidade, porque se a gente for pensar em igualdade, naturalmente a gente vai excluir. Mas se a gente pensar em equidade, a gente vai estar num caminho muito mais assertivo, muito mais inclusivo. Parabéns. Ouvi-los e ouvi-las é algo que anima minha alma, meu espírito e alimenta meu esperançar, porque é disso que a gente precisa, e seguir lutando. Obrigada, gente. Queria aproveitar a sua fala, e acho que é muito importante, a gente sempre reforça aqui no espetáculo e tem tentado reforçar nas redes sociais, como o projeto é um projeto incentivado através da Lei Rouanet também. A gente vai ter 80 apresentações circulando por todo o país, e todas as apresentações elas têm não só o intérprete de Libras, mas como audiodescrição. Então a gente tem reforçado nas nossas redes e também aqui durante o espetáculo para a gente tentar alcançar mesmo, né, através do público que vem assistir, essas pessoas a convidar essas pessoas a virem assistir, né? Os deficientes visuais poderem saberem que eles não precisam mais vir também num dia específico para assistir o espetáculo. Então o espetáculo ele fica até 4 de fevereiro, sextas e sábados às 5 da tarde, domingos às 11 e às 5, com Libras e audiodescrição. Então quem chegar deficiente visual, deficiente auditivo, chegar aqui no teatro, vai ter todos. A gente tem as nossas meninas que estão lá, acho que na cabine agora da audiodescrição. E enfim, só para a gente reforçar isso, que eu acho que é muito importante porque às vezes a gente vê lá a loguinho, né, no material gráfico, e aí às vezes a gente não tem tanta aproximação mesmo ainda com a relação, né, do que se refere, o que significa. Então, são os íconezinhos que estão lá, que se refere que a gente tem em todas as sessões. Aqui em Brasília vai ter, no Rio vai ter, em São Paulo vai ter, em Belo Horizonte vai ter. Então, quem tiver pessoas próximas com deficiência visual, auditiva, por favor, indiquem o espetáculo também para compartilharem com a gente também sobre essas histórias, né? Agora a gente tem uma criança ali, muito pequenininha, querendo falar, que ela pediu o microfone. Diga seu nome. A ideia Olha, pai, aí. Você, pai, responde. A ideia inicial... Olá, Maria Luísa, tudo bem? Bom dia. A ideia inicial foi para poder apresentar novas rainhas e novas formas de empoderamento para minha filha também, Maria, para minha filha Maria. E nessa minha pesquisa eu percebi que a nossa opção de literatura no que toca à representatividade feminina está muito direcionada para algumas rainhas que a gente já conhece, como Nzinga, Dandara, que são grandes deusas. E aí a minha ideia foi, deixa eu tentar fazer uma pesquisa de outras entidades, de outras representatividades, para poder aumentar nosso panorama. E aí foi aí que eu encontrei a história da grande rainha de Sabá e vim descobrir que ela se chamava Maqueda. E eu achei interessante trazer essa Maqueda, que também eu próprio não sabia nos meus estudos, que a Maqueda é tataraneta de Noé, da Arca de Noé bíblico. Ela é neta de Cã, que vem da ramificação do evangélico. Então, essa rainha é muito importante para a nossa construção enquanto sociedade mundial. E aí eu tentei fazer essa brincadeira, e na minha pesquisa de encontrar, vou passar para você, mas acho um pouco para todos, nessa minha tentativa de encontrar mais referências dessas mulheres, eu percebi que a própria história apagou o nome de outras mulheres dessa mulher. E aí eu faço uma brincadeira que eu coloco essa menina de 10 anos com um tataravô presente
E esse Tataravô tem a missão de levá-la para o passado e reconstituir essa história feminina que a nossa história apagou. E esse foi um pouco do meu trabalho, tentando auxiliar a minha pequena Maria. Obrigado pela sua pergunta. Mais alguém? Eu. Olá. Saúdo a mesa e seus componentes. Saudações culturais. Antes de fazer minha pergunta, eu gostaria de fazer algumas colocações, assim, ponderações, e dizer que eu estou muito feliz por estar aqui e agradeço aos meus ancestrais, ao Oxalá, por me trazer, por me conduzir aqui. Eu me chamo Ana Flávia Teixeira Pereira, estou muito emocionada, perdoem-me. Então, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, licenciada em letras. E o que eu quero dizer é que essa questão cultural, ela é algo enraizado nas minhas veias, artérias e vasos. E a minha visão, eu venho de uma favela, favela de Bras de Pinas, está situada na zona norte, né, do Rio de Janeiro, zona da Leopoldina. E nessa favela, eu me lembro que quando tinha um movimento social, eu estava sempre inserida. Era no bloco, saindo, desfilando, né? E aí as minhas coroas costuravam, né, confeccionavam os trajes, né, para desfilar lá no bloco. E hoje, assistindo essa peça, eu vejo que há um caminho, né, um caminho muito longo a ser trilhado, e esse caminho ele deve ser expandido, né, nas comunidades, nas favelas, né? Eu acredito que há uma possibilidade de crescimento hoje, agora e daqui para frente. Depois que eu assisti Maqueda, agora eu me chamo Ana Flávia Maqueda, de Bras de Pinas Feliz. Parabéns, parabéns, parabéns aos gênios e gênias, aos encantados artistas, ao produtor, autor, criador, a todos nós. Eu fico muito feliz e eu quero, o meu desejo é também criar algo que possa ser apresentado para a minha comunidade, para o meu povo, para o mundo preto. Obrigada. Axé, Saravá. A pergunta, esqueci da pergunta. Gente, ainda bem que tem o tempo de eu voltar. Olha, aceite, considere. É o seguinte, hoje em dia, a pergunta pode ser extensiva. Acho que todos, quem quiser responder, pode responder. A pergunta é o seguinte, a gente sabe que hoje em dia, para produzir um trabalho como esse, né, eu acredito que sejam encontradas algumas barreiras. Essas barreiras, em que grau está? Essa é a minha pergunta. Em que grau? Assim, positivo, negativo, mais ou menos, ruim, bom, relativamente? Como é que é? Vocês encontram alguma dificuldade para realizar, para produzir um trabalho desse, ou a facilidade? Essa é a pergunta. Não sei, a gente pode responder junto, né? Porque a Alex foi 5 anos, né, Alex, nesse processo. Eu acho que existe dificuldade, existe muita dificuldade. Claro que é isso, né? A gente vai encontrando os atalhos, né? Eu acredito muito que a gente vai tentando encontrar quais são os caminhos para furar essas barreiras, porque a gente vive num país, né, que, enfim, não preciso ficar repetindo aqui uma coisa que a gente... É muito complicado mesmo, assim. Eu faço um outro trabalho que Roberto já conhece um pouco, que é uma trilogia com a doutora Helena Teodoro também no Rio de Janeiro, que é o Matriarcas, que é o Mãe de Santo, que a gente é derrubado nas redes sociais por causa do nome do espetáculo, né? Fora o que a gente passa, né, para esses processos de financiamento, de captação. Então, por isso que quando a gente chega também muito, assim, acho que esse é um trabalho também de furar essa bolha, né? Quando a gente chega no final do espetáculo e a gente reproduz que é um edital, que tinham 7.000 inscritos, e dentro desses 7.000
20 e poucos, 30 projetos foram escolhidos, dentre eles esse projeto, eu acho que a gente consegue começar a mostrar também para o público que é possível furar essa bolha, que é possível a gente mostrar que sim, né, tem esse espaço sim. Hoje a gente está começando a construir uma política dentro do Ministério da Cultura, dentro do casamento do Ministério da Cultura com o Ministério, né, da Igualdade Racial, com outros ministérios. A gente está conseguindo propor esse diálogo e Maqueda hoje chega para fazer uma circulação nacional, uma estreia nacional que a gente, né, uma estreia mundial em Brasília, aonde a gente estava 2 anos atrás, né, assim, silenciados mesmo, né? Então é muito possível a gente, acho que é isso, assim, acho que tem sim, muita dificuldade, não, né? Mas a gente também tem que abrir esse olhar. Eu acho que o Alex consegue fazer isso com essa história de uma forma muito generosa, né, de mostrar para as crianças, né, a partir de um outro olhar também, né. Eu acho que foi muito nosso caminho de defesa, né, na curadoria do edital, como a gente pode mostrar os caminhos, né, demonstrar esses caminhos através desse olhar. A gente, falei aqui do pai, né, desse olhar dele como pai, né, então acho que são atalhos que a gente tem que de fato ir criando por esse caminho, assim, para poder, mas é muito difícil, não é fácil. Foram 5 anos, 3 anos eu estou com o Alex nessa aventura, né, buscando quais são os caminhos, e realmente a gente corta aí a gente vai por um atalho que está numa relação muito mais familiar, que a gente constrói na defesa desse projeto, já dividindo um pouquinho com vocês essa relação, né, do trabalho. Acho que a gente vai também um pouco para esse lugar do afeto. Esse trabalho, acho que é um trabalho que fala sobre amor, né? Antes de tudo e de todos. Eu acho que ele é um trabalho que fala sobre amor, fala sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Então acho que a gente foi por esse caminho e graças a Deus estamos aqui, né, resistindo, e que Maqueda dure aí mais 1 década, 2 décadas, a gente possa estar circulando com esse trabalho. Mas é isso. Axé. Posso dar um complemento? Só um complemento também que o Bruno já falou e é sabido da dificuldade que isso tem, mas eu acho que é interessante. No meu caso, eu me cerquei de pessoas sonhadoras. As pessoas sonhadoras que estiveram ao meu lado me ajudaram a construir esse sonho mais forte. Teve momentos que eu quase sucumbi, mas os sonhos das outras pessoas conseguiram abraçar o meu e a gente voou junto para sonhar. E a ideia mesmo é essa, que é sonho, cerca de pessoas sonhadoras, e tentemos até o, não vou dizer o último minuto, mas tentemos. E é possível. Pega um pouco também, a bolha vai ser complicada, mas é interessante também que a bolha existe, tem aqueles passos antes que a gente fala da bolha, e por isso que é importante valorizar a lei federal, que é a Lei Rouanet, e essa bolha existiu, a gente conseguiu entrar. Então sonhe com pessoas que sonhem para além das bolhas. Acho que... Eliana. Boa tarde, eu sou Vanessa. Meu não é nem uma pergunta, é mais um agradecimento. Esse rapazinho do meu lado é o João Benício, que é meu filho, e você falou que teve uma percepção, alguns aprendizados que iniciaram com 25 anos. Eu queria ter tido até bem antes. Ele nasceu quando eu tinha já 36, eu tenho 47, e eu estou começando a aprender muita coisa agora. Eu acho que eu comecei a aprender mais quando ele nasceu, que aí eu comecei a voltar a se olhar o que eu queria que ele visse. E dentro desse universo da maternidade de uma mulher preta, solo, né? Então, assim, em alguns momentos eu me preocupei, porque me peguei olhando assim, filho, guarda a nota fiscal do estacionamento, porque se precisar, a gente precisa comprovar. E eu achava que eu vivia em uma bolha, em uma outra bolha. Então, essa bolha que a gente se coloca aqui, talvez por proteção minha mãe preta me colocou, mas me dando melhores condições, me impediu de ver o que eu era, meu passado, minhas raízes, assim. E quando eu comecei a falar algumas coisas desse tipo para ele, eu falei, gente, eu tô trazendo isso da onde, né?
do que está enraizado em mim, que eu nem percebo. E aí começou uma outra mulher que nasceu, tem 12, vai fazer 12 agora, então essa nova mulher preta nasceu nisso. E eu queria, quando eu percebi que eu estava trazendo esse lado que eu nem sabia que estava em mim ali, esconde não faz parte da vida de uma pessoa preta no Brasil, infelizmente, eu queria trazer para ele vivências mais positivas, mais empoderadas, de história, sabe? E é difícil ter acesso a isso. E eu queria agradecer muito aqui durante a peça, por exemplo, ele me cutucou aqui e falou assim: tá vendo, mamãe? Você não precisa ter vergonha do seu cabelo. E assim, então eu só queria dizer para vocês que o propósito foi alcançado, muda, a arte muda mesmo, a gente aprende sempre. E eu aprendo com ele, né? Ele aprende e ele é capaz de me ensinar também. Então assim, eu estou emocionada porque a peça é emocionante. E eu queria agradecer não por mim só, mas por ele, porque o que ele vai viver é muito mais importante para mim do que eu posso passar, né? Do que eu posso deixar. Então, o legado já está aqui, né? É ele e vai além. Então, eu queria agradecer o trabalho de vocês, de todos vocês, e as palavras de vocês. Obrigada, ele está aqui e ouvindo. Boa tarde, eu me chamo Eurídice, sou baiana, já vi que tem baianos aqui, né? Beleza. Então, a peça foi maravilhosa, nos levou a uma reflexão e reconhecimento da nossa identidade. Mas há uma situação que eu fiquei indagando, porque aqui precisávamos de pessoas e mais pessoas negras assistindo também. Isso eu senti falta. E o que é que assim a gente fica para repensar? O que é que podemos fazer para trazer essa população negra para assistir um espetáculo tão maravilhoso, excelente como este? Porque, assim, a gente, como levar para esse público? A gente não podemos dizer qual o motivo pelo qual nós temos tantos espaços vazios, desocupados, e desde quando é para termos mais consciência e reconhecimento da nossa identidade. Então, e as pessoas que nós buscamos aqui também, além, né, dos próprios autores, pessoas que assistissem e se reconhecessem aqui também nesse momento. É uma questão social, é uma questão que é mais profunda. A gente sabe que há outras situações que levam essas pessoas, esse grupo negro não está presente aqui no momento para assistir essa belíssima espetáculo, onde as crianças poderiam se ver. Ai, minha mãe, olha, eu ri, eu fiquei feliz, ao mesmo tempo tinha umas situações que deixavam a gente triste, mas que depois trazia força, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta: o que poderíamos fazer para levar a população mais periférica ou pessoas que tenham menos recursos a poder também estar desfrutando desse lazer de cultura, de conhecimento, de pertencimento? Porque na Bahia nós temos Olodum, Ileaie, Museu Zaraqueta e outros mais. Então, e empodera. Claro que muitos que saíram daqui hoje saíram diferentes, se reconhecendo, se valorizando, a autoestima. E isso para mim foi muito gratificante. Eu agradeço muito a Ana Flávia que ela me convidou. E nós não tínhamos nenhum programa, e foi ontem assim, muito de repente, né? E eu disse assim, vamos tentar fazer, né? E assim, eu sou natural da Bahia, moro em Campinas, né? Porque trabalho em Campinas,
Mas como eu estou de férias, eu vim assistir esse espetáculo que eu acho que eu ganhei o meu mês de férias. Foi maravilhoso. E agradecer também a todos que participaram também na comunicação, na sua interpretação, na sua visão, que foi muito lindo. E eu espero que possamos, mesmo que seja um pouquinho, que consigamos trazer essas pessoas para assistir esse espetáculo. Porque eu acredito que tem pessoas aqui que têm mais influência e que possa estar influenciando e ajudando outros, né? Então, essa é a minha fala. Sou muito grata, muito obrigada pela reflexão. Espero, com certeza, voltarei para assistir antes de terminar, porque a minha sobrinha veio da Bahia direto e ela disse que vai trazer a mãe, a irmã e a cunhada. E eu também, certamente, Ana Flávia. Então, obrigada. Qual é seu nome? Meu nome? Eurídice. Dona Eurídice. Eu queria falar, fazer um comentário sobre o que a senhora falou. Meu nome é Graciana Valadares, para quem não sabe. Eu também sou, além de atriz, eu sou professora, sou pedagoga e trabalho e faço um projeto para crianças, tentando trazer esse empoderamento negro para crianças. Quando você fala que o seu filho te ensina, né? A gente pensa às vezes, os mais velhos, sim, temos respeito pelos mais velhos. E às vezes a gente, as crianças estão para aprender. Não. As crianças às vezes nos ensinam mais do que, né, do que a gente veio para ensinar. E aí teve uma vez uma criança que chegou para mim, que estava dando aula de teatro, uma criança de 4 anos. E aí eu falei que criança de 4 anos não dá, porque o projeto é uma criança um pouco mais velha e tal. E aí a criança, a mãe, não, é porque ela está sofrendo racismo na escola, ela está com questionamento de por que ela é preta e outras crianças são brancas. E eu sei que você está trabalhando a questão de identidade aqui, com teatro. Falei, tá, ela pode ficar, mas eu não sei se ela vai conseguir interagir. A criança ficou no canto, ficou observando, não participou. Aí no final a mãe perguntou, e aí, como é que foi? Eu falei, foi o que eu disse. Ela só ficou observando e tal, espera ela crescer um pouquinho, e aí ela volta. Quando chegou em casa, ela sempre me emociona. Quando chegou em casa, o pai perguntou, e aí, minha filha, como é que foi a sua primeira aula de teatro? A minha professora tem um cabelo igual ao meu. E aí, depois disso, eu comecei a olhar quanto artista, quanto professora, para essa questão. Tanto que virou a minha dissertação de mestrado, o título é Minha Professora Tem o Cabelo Igual ao Meu. Em homenagem a essa criança. E o quanto Maqueda também fala sobre isso, né? Sobre esse lugar de se ver. A primeira apresentação, a peça estreou na sexta, perdi no 5 tempo, na sexta, e aí você falou sobre ter mais pessoas negras aqui, né? E aí eu entro, vocês viram, né? Eu entro, paro ali e eu olho, eu gosto de falar com as pessoas, olhar para as pessoas. E eu vou cantar, olhei. A primeira pessoa que eu olhei foi uma criança negra. E eu cantei, eu olhei para ela e comecei a cantar, eu desejo. E aí a criança negra olhou para mim e falou, nossa, é uma princesa preta. E aí isso me marcou muito porque eu, quanto criança, não tive representatividade nesse sentido. Tanto em livros, como em boneca, como na escola. Se eu for contar quantas pessoas negras quantos educadores negros eu tive, quantas referências negras eu tive, não tive. O que eu tive é minha mãe, minha avó. Eu sempre, quando falo no texto da minha avó, lembro da minha avó. E mulheres, né? Mulheres fortes, mulheres que ensinam e tal, dentro da minha casa. Mas fora, no teatro, na educação, não tem representatividade negra. E eu sempre bato nessa tecla. Tipo, é importante ter ali, é mimimi, ficar, o que tem? Tem uma professora. Não, e onde eu estudo, onde eu trabalho, a única professora negra era eu. E eu entrei porque eu queria uma professora preta para trabalhar educação antirracista. Bati. Hoje, metade do grupo que dá aula fundamental são pessoas negras. Porque eu fiquei, é importante. É importante a criança se ver, é importante a criança ver, eu posso. Nossa, olha ali a minha professora. A professora é referência para uma criança, principalmente quando está em formação. E aí você vem para uma peça em que você vê vários reis e rainhas, né? Gente, eu tenho muitas histórias, vou parar, que senão eu vou começar a contar várias histórias aqui. E aí, meu tempo vai. Mas é isso. E aí vocês me trouxeram essas histórias e o quanto
é importante ter pessoas pretas aqui, mas também é importante ter pessoas não pretas aqui também para ouvir. Né? Obrigada. Boa tarde. Tá bom. Meu nome é Osana, sou sobrinha da Euridice. Quero agradecer, né, a todos por ter me proporcionado essa peça, por me tornar a Maqueda, a linda e o cabelo lindo. É só isso. Obrigada. Queria aproveitar só entre uma pergunta e outra, dar aqui para a Euridice me parecer que mais um desdobramento da Lei Rouanet, que é muito importante, né? A gente sabe que esse espaço é um espaço ocupado por pessoas brancas, né? Com outros espetáculos e tudo. E a gente, pensando na periferia também, a gente tem feito esse trabalho, a Janaína, que é a nossa produtora local, a Ana, que é a nossa outra produtora local. A gente tem uma cota dentro da lei, que ela é uma cota para atender a periferia mesmo. Então, a gente tem 20% de todos esses ingressos são distribuídos para pessoas que não têm, né, poder aquisitivo para adquirir o ingresso. Então, a gente está nessa luta, né, porque, na verdade, a gente está agora no início do ano, então muitas ONGs ainda estão fechadas aqui em Brasília. A gente está aqui num movimento muito grande para conseguir chegar nessas instituições, chegar nessas ONGs. Então, queria pedir ajuda também aos nossos convidados de hoje, quem puder colaborar com a gente, porque a gente quer, sim, transformar esse espaço. Isso é o nosso propósito até dia 4 de fevereiro. Então, a gente está nessa batalha, mas é isso, né? A gente está na primeira semana do ano, vamos dizer assim, oficial, e aí a gente ainda está se deparando ainda muito com essa dificuldade de conseguir trazer até os deficientes visuais também. A gente está em contato com a associação para poder trazer na gratuidade mesmo. A gente tem aberto também para o deficiente que chegar e quiser adquirir ingresso, mas a gente trazer também esses deficientes através dos ingressos gratuitos, tá bom? Bom dia, eu sou a Aline Alves, sou filha da Paula. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer essa representatividade. Eu sou professora da Rede Pública de Ensino de Brasília, sou professora de artes. Esse ano passado, 2023, foi inédito para mim. Eu estive numa escola de periferia e eu sempre atuei na Rede Pública de Ensino Preponderante, que é onde eu moro. E aí eu fui para Ceilândia. Foi assim, eu nunca morei na periferia. A gente tem esse estigma de que mulheres pretas só vêm da periferia. Eu sempre enfrentei isso na minha vida. Sempre fui a única menina preta na sala de aula, por ser uma escola particular. Sempre estive como única menina preta nos lugares que a gente frequentava. E passei por aquele momento de, mãe, por que eu tenho essa cor? Eu quero tomar um banho para clarear. Ah, não, minha mãe é preta, mas meu pai é branco, achando que tinha um nível de superioridade. E aí fui me entender enquanto mulher preta na universidade. Sou licenciada em dança, que é a minha primeira graduação. E começaram a me questionar, falando, mas você não é negra, você não usa seu cabelo natural, sua mãe e seu pai são funcionários públicos. Essa relação, né? Porque para quem não é de Brasília não deve entender muito, mas Brasília nasceu do racismo, né? Foi um apartheid do país. Continua, né? Brasília é extremamente racista. Todas as esferas, nossa, sim, do que eu consigo lembrar e de tantas e tantas coisas que eu ganhei para que meus pais não processassem as instituições e os lugares onde eu sofri racismo, assim, de pneu, cavalo, enfim, várias coisas eu ganhei. E fui me entender enquanto mulher preta na universidade, demorei muito tempo, mesmo tendo uma mãe militante, um pai militante, quilombola, calunga, e assistir esse espetáculo me lembrou muito esse momento que eu tive enquanto professora na Ceilândia. Para quem não sabe, Ceilândia é a periferia aqui de Brasília. A gente tem aí a maior, do lado de onde eu estava dando aula, a gente tem a maior favela do país, da América Latina, que é Sol Nascente. E aí, quando eu entrei a primeira vez na escola, eu percebi que tinha muitos olhares e pela primeira vez eu entrei numa escola que era 70% de preto e eu fiquei assim, nossa, parece que eu estou em casa. E aí eu entrei, comecei a dar aula e as meninas, nossa, professora, como você é linda, seu cabelo é igual ao meu. E eu, e aí a gente vai se assentando, você não precisa ficar mais naquela situação de
enfrentamento, é um diálogo, não é um monólogo. E aí você vai entendendo que, na verdade, tudo que essas meninas, e principalmente os meninos, querem é alguém que olhe para eles antes de chegar e mandar fazer alguma coisa. E aí, quando eu vejo esse diálogo entre o avô e a Maqueda, é algo tão lindo, porque eu não pude vivenciar isso. Meus avós vieram para Brasília, como minha mãe disse. Meu avô era policial federal, minha avó veio como dona de casa e precisou se tornar lavadeira. E eu não tive essa vivência, mas eu percebo o quanto as crianças negras não têm essa referência. A gente se pergunta onde estão os nossos antepassados, porque a branquitude ela tem um estigma de se vangloriar, porque eu tenho descendentes de europeus e não sei o quê, e a gente não consegue dizer quem são os nossos, né? E quando fala, não, mas é porque eu tenho uma pontinha europeia, né? A gente tem esse movimento diaspórico por conta da escravidão, mas onde estão os nossos antepassados? E quando Maqueda fica reforçando, né, mesmo que nessa forma magética, é muito bonito pra gente, porque normalmente a gente só tem a referência da minha mãe guerreira, né? Eu sempre falei assim, não quero ser referência de mulher preta guerreira, não, eu quero ser a Patricinha mesmo, tá tudo bem. E as pessoas ficam indignados, os pacientes da minha mãe ficam indignados porque, não, você vai fazer 30 anos, você não tem filho, mas por que você não tem filho, né? Mas tem esse racismo enraizado. Na minha fala não é tanto um questionamento para vocês, mas compartilhar um pouco dessa vivência, porque vocês vêm do Rio de Janeiro e ser preto em Brasília não tem tanto espaço, por exemplo, de fala. Ou você é um preto periférico que venceu, ou então você é uma mulher preta embranquecida. E aí você faz parte de um grupinho que é totalmente branco, mas você não pode ser preto porque é um mimimi, né? E Brasília, ela te silencia em muitas esferas, né? E ser uma licenciada em dança em Brasília, ou você vai para a questão pública, ou então você rala para ter alguma coisa. Mas eu quero agradecer o trabalho de vocês, agradecer o sentido de me sentir representada, de ver um pouco dos meus alunos, de ver um pouco não, né, tudo da nossa vivência, ver minha mãe sendo representada aqui, eu agradeço muito isso. E é muito triste ter que dizer que eu nunca quis ir para a área da saúde, mas hoje estou na área da saúde única e exclusivamente pelo racismo, porque eu vejo o tanto que ela sofre com o racismo na saúde. E, infelizmente, a medicina e a saúde no geral no Brasil, ela é branca. Então, a primeira coisa que aconteceu, ainda estou na minha formação de fisioterapia, foi sofrer racismo enquanto embaixadora do curso. E a gente está ali para resistir, né? Eu espero que a gente consiga chegar num momento que a gente não precise resistir e só viver, porque o racismo é isso, ele não deixa a gente viver. Mas eu quero agradecer mesmo, e foi mais um compartilhamento de vocês. Mas vamos, a gente vai para a última, só porque a gente precisa liberar nossos atores para almoçar, porque tem espetáculo daqui a pouquinho, nossos convidados também aqui. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Viviane, como muitos aqui, eu também sou baiana, sou de Feira de Santana. Minha mãe, Jane, ela veio, tá de férias, né? Eu moro aqui há 1 ano e meio, e ela veio conhecer Brasília a primeira vez. E, assim, a primeira coisa, ela é a primeira vez aqui no CCBB, a minha terceira vez, e desde a primeira vez que eu vim aqui a esse espaço, a primeira coisa que eu me perguntei, e eu falei isso quando ela chegou, foi por que não tem um CCBB em todo o Brasil? Né? Por que é tão difícil ter acesso a um espetáculo dessa magnitude no interior do país? Né? A colega baiana falou, Olodum tem Leaie, tem museus em Salvador, mas e no interior da Bahia? Tem o quê? Sabe? Essas oportunidades, esse tipo de espetáculo não chega no interior do Brasil. Não é? O pensamento ainda é muito sudestino, vem aqui até Brasília, mas os grandes rincões do país, eles não são olhados. Então, assim, eu agradeço mesmo profundamente os atores, o pensamento negro que está aqui posto, mas eu também, que é um pedido mesmo que a quem possa mais do que a gente de fazer política pública, que pense o interior do país e faça com que o acesso à cultura, o acesso à música também chegue até lá.
porque há uma efervescência muito grande, há pessoas que querem ser vistas, ser olhadas, que querem consumir esse tipo de produto, mas simplesmente não têm acesso porque o poder público não olha para o interior. Vai até as grandes capitais, mas as grandes capitais é um pedaço do país. Não é a grande massa, não são os trabalhadores e as trabalhadoras que cotidianamente levantam o país. Um abraço. Obrigada. Importante a sua fala, porque a gente, enfim, esse debate ele é gravado também por um dos nossos patrocinadores, que é a BB Asset. É importante também a gente dizer isso, né? Porque quando a gente está quando a gente é contemplado através de uma circulação que independe da produção realizar. Porém, escutar do público, né? Esse reforço, né? Da necessidade mesmo da gente conseguir ir para o interior do Brasil e circular com esse trabalho, é mais uma vez um lugar que a gente pode, né, dizer, olha, BB Asset, olha aí, a gente precisa ir para o interior, a gente precisa ir para o Nordeste, a gente precisa também sair dos espaços fora do centro cultural, né? Bom, gente, para encerrar aqui, bom dia. Boa tarde já, né? Chegamos aqui tão cedo, creio que para mim ainda é dia. Meu nome é Ela Fernandes, eu faço parte do elenco. E eu queria, só entendendo a importância, né, fiquei aqui pensando se eu falava ou não, mas entendendo essa importância da fala, principalmente para esse registro, queria responder minha colega que falou sobre a questão da deficiência. Desculpa, eu esqueci seu nome. Nayara, que é muito importante mesmo essa questão, né, de entendermos a pessoa com deficiência ser possível, né? Eu sou portadora de uma doença que chama artrite idiopática juvenil, né? Muitas pessoas conhecem na pessoa idosa, que é a artrite reumatoide, mas eu tenho artrite idiopática desde os meus 11 anos de idade. Eu descobri no momento que eu fazia escola de circo, e quando eu descubro a doença, que é uma doença autoimune, que tem um papel de uma inflamação em todas as juntas do corpo, no caso da minha, que é idiopática. Então eu tive que me afastar de todas as atividades artísticas, muito nova. E eu cresci ouvindo dos meus médicos, tipo, você não vai conseguir ter filho, eu tenho um filho que faz 7 anos semana que vem, você não vai conseguir mais dançar, você não vai mais conseguir fazer suas atividades. Então eu demorei muitos anos para, depois do tratamento, começar a dar certo, entender que eu era uma pessoa possível de continuar a minha arte. E se acalanta o teu esperançar, que eu achei tão bonito você falar isso. Aqui nesse palco tem uma pessoa que adquiriu deficiência devido à artrite idiopática. Talvez vocês não percebam, mas sim, eu tenho uma deficiência adquirida no meu braço, no meu punho. Fico emocionada de falar sobre isso. Mas eu tenho muito orgulho de hoje me ver uma artista, mãe, preta, solo, e uma deficiência possível de fazer tudo que vocês viram aqui no palco. E talvez por ninguém perceber, isso também seja uma prova de que a gente não pode olhar para uma pessoa que tem uma deficiência visível e dizer, ela não vai ser capaz. A minha deficiência é sutil, a minha doença não é visível, mas eu também tenho as minhas limitações físicas, muitas inclusive, devido à artrite. E eu estou aqui fazendo esse trabalho. Então eu quero muito assim que essa sua voz, que é a nossa voz, representando também a pessoa com artrite no Brasil, né, que é tão pouco falado, mas que tem um número grande, e um número grande de mulheres também. Essa é uma doença que afeta muitas mulheres. Então, assim, essa é a nossa bandeira. E eu acho que eu estar aqui é a prova de que a pessoa com deficiência, que são diversos tipos de deficiência, desde as mais leves às mais graves, elas são possíveis de fazer qualquer coisa, inclusive estar aqui no palco. É isso, gente. Agradecer a presença de vocês aqui até ser 1h30 da tarde e pedir a ajuda de vocês para a gente poder fazer Maqueda chegar no Brasil e no mundo, né? A gente poder reverberar todo esse sucesso do espetáculo aqui, começando em Brasília, e agora a gente vai aí por essa turnê. Agradecer aos nossos convidados, agradecer a Maíra, agradecer o Andrei, agradecer a Roberta, agradecer a Maura, porque Maíra, Maura, agradecer a Fernanda, nossa assistente de direção, agradecer o Alex, nosso diretor, idealizador e autor dessa obra incrível, aos nossos
atores que estão lá do outro lado, Thiago Justino, Lucas da Purificação, Ela Fernandes, Graciana Valadares. E é isso, gente. Obrigado e boa tarde.